Soraya chegou a ficar internada em um hospital com dores de cabeça, ouvido e nos dentes. Eu tive que ir para o hospital 3 dias seguidos, na emergência, porque era uma dor insuportável, ninguém sabia por quê. No final das contas, eu tive que... O médico do posto, do hospital, da emergência, pediu que eu fosse para o neurologista, porque eles estavam com medo de eu ter um tumor na cabeça. Cada um dava uma história, assim, eu fui em 3 médicos diferentes. Ah, é dor de cabeça, ah, é dor no dente, é nefralgia. E como é que era essa dor? Insuportável, doía ao mesmo tempo, no dente, no ouvido e na cabeça. Assim, essas dores isoladas já incomodam, imagina as 3 ao mesmo tempo. Eu não fazia nada, assim, eu só ficava quieta chorando, e meu pai e minha mãe desesperados, assim, ai meu Deus, a minha filha. E muito ruim, assim, é uma dor que eu não sei explicar. Soraya conta que o neurologista descobriu o que ela tinha. O neurologista fez um exame, uma coisa simples, assim, de abrir a boca e ele enfiava o dedo, assim, aqui dentro. Ele falou, não é neurológico, é uma disfunção na ATM e me indicou um dentista especializado. O problema de Soraya é mais comum do que se imagina. É chamado de disfunção na ATM, a articulação temporomandibular. Traduzindo, o problema é na mandíbula, a articulação responsável pelos movimentos da boca. A doutora Simone Carrara é dentista especializada neste tipo de disfunção. A articulação temporomandibular é uma articulação que acontece entre o osso temporal, que é esse daqui, e a mandíbula, que é essa daqui. Essa articulação ocorre entre o côndilo da mandíbula e a fossa desse osso temporal. Quando a pessoa abre e fecha a boca, ela consegue identificar justamente, consegue localizar essa articulação temporomandibular. E que tipo de disfunção pode acontecer aí que pode causar essas dores? Certo. Tem uma série de alterações que acontecem nesse nível e que provocariam essas dores. Que tipo de dor o paciente normalmente apresenta? Normalmente ele tem dor de ouvido, dor de cabeça, dor na região da face, dificuldade para executar os movimentos, para abrir a boca, para mastigar, para bocejar, para executar a maior parte dessa movimentação que a articulação tem. Tem também zumbido, vertigem. A maioria dos pacientes apresentam esses sinais e sintomas. E na maioria das vezes ele não consegue saber exatamente por que isso está acontecendo. Existem alterações nesse nível e essas alterações podem acontecer no posicionamento mandibular, num disco que fica interposto entre esses 2 ossos. Esse disco pode mudar de posição e trazer uma série de transtornos, uma hiperatividade muscular associada a essa situação toda. Então, o transtorno na articulação temporomandibular, ele pode acontecer em várias estruturas desse conjunto, desse complexo de estruturas, enfim, que compõem a articulação. Pessoas que têm mordida cruzada ou que durante um período de estresse, por exemplo, que rangem os dentes à noite, elas têm tendência a ter esse tipo de problema? Sim, na verdade essas são as causas mais comuns da disfunção. Hoje a gente dá uma atenção muito grande para os hábitos que a pessoa desenvolve. A gente considera esses hábitos, a gente chama esses hábitos de hábitos parafuncionais. Então a pessoa utiliza a boca para exercitar e fazer movimentos que ela normalmente não deveria fazer. O ranger os dentes, por exemplo, é um dos temores, assim, é um dos problemas que mais causam transtorno na articulação temporomandibular. Então a gente dá um foco muito grande. Então pacientes que mascam chiclete, rangem os dentes de dia ou à noite, roem unha, apoiam e utilizam mal a estrutura, eles têm uma tendência maior. Existe também uma consequência de alterações que a pessoa tem na oclusão. Então, por exemplo, você citou a mordida cruzada, ela de fato aumenta a chance, aumenta o risco desse paciente. Há um tempo atrás, a gente levava muito em consideração, ou praticamente em consideração apenas os fatores relacionados a essa oclusão, que é justamente esse relacionamento dos dentes. O que é oclusão, doutora? Oclusão é como os dentes se relacionam. A pessoa, existe um padrão, que é considerado um padrão normal, e existe a maloclusão, que são padrões que não são considerados o ideal. E quando a pessoa tem essas alterações, determinados tipos de alteração, elas aumentam a chance de desenvolver o problema articular. Mas o foco hoje, a atenção hoje maior para os hábitos, para o que você falou, para as condições emocionais, para a situação emocional, que aumenta essa atividade muscular, que aumenta os hábitos e aumenta todo esse transtorno. Existem várias
patologias que podem trazer sinais e sintomas compatíveis, comparáveis aos sintomas que acontecem no caso de disfunção temporomandibular, disfunção da articulação temporomandibular. Na verdade, o diagnóstico nem sempre é muito simples, é preciso que a pessoa tenha uma experiência na área para que ela consiga detectar, porque não existem exames complementares que acusam de imediato, como por exemplo, a pessoa tem uma doença como diabetes, ela faz o exame e dependendo de como tiver a taxa, ela consegue identificar. Não, é um pouco mais complicado do que isso. Por isso, às vezes, os profissionais não conseguem chegar nesse diagnóstico. E a prevalência é muito alta, por isso, inclusive, a gente tem uma vontade grande que a informação chegue a um número maior de pessoas, porque aí a gente consegue, às vezes, que o próprio paciente se identifique e ele mesmo procure. E também a tendência é que os outros profissionais passem a ter mais informação. Na verdade, a especialidade é muito nova, ela foi criada em 2003, a especialidade que é do Conselho de Odontologia é muito nova e a gente ainda não teve a oportunidade de conseguir divulgar bastante e fazer com que essa informação fique mais democratizada. E isso é o ideal. O tratamento da disfunção evoluiu bastante. Antes a gente tinha uma tendência e uma necessidade de utilizar técnicas mais invasivas. Teve um período que a gente tinha que fazer reabilitação, no mínimo um tratamento ortodôntico, cirurgia. Tinha que usar aparelho. Isso. Então o paciente às vezes tinha que usar aparelho, às vezes tinha que trocar todas as restaurações. Em alguns casos tinham que se submeter a cirurgias complicadas. Hoje isso mudou bastante. Hoje a gente normalmente utiliza técnicas preservadoras, com muito menos risco, com previsibilidade e com segurança, porque a gente tem um resultado positivo, um resultado muito significativo. Que técnicas são essas? A gente normalmente começa identificando o problema, educando o paciente, porque a mudança de comportamento é extremamente importante no resultado do trabalho. Tem uma série de hábitos e formas dele mesmo utilizar a articulação que tem que ser modificadas. Por exemplo, a gente orienta que ele deve parar de mascar chiclete, parar de manter os dentes em contato, essa é a mais importante, tentar manter os dentes afastados. Os lábios ficam em contato, mas os dentes devem ficar desencostados. Tem outros hábitos, às vezes o paciente mal de caneta, lápis, parapoiado, testa restaurações com a língua o tempo todo. Isso faz com que o processo fique sendo retroalimentado o tempo todo. Além dessa parte educativa, que é extremamente importante, a gente usa placas interoclusais, que são placas de acrílico que servem para dar um novo posicionamento mandibular, um posicionamento que dá a possibilidade de ter reparo das estruturas, algumas vezes até mudança de posição de determinadas estruturas que participam dessa articulação, e isso faz bastante diferença e traz um impacto muito grande no resultado. Em alguns casos a gente precisa modificar essa oclusão, mas isso é uma outra etapa, a gente não inicia hoje o tratamento de modificar a oclusão seria modificar através de uso de aparelho ou através de algum desgaste, mas hoje a gente não usa isso de imediato. No primeiro momento a gente trabalha no sentido de eliminar a dor, de restabelecer a função, e depois que o paciente estiver totalmente controlado, é que a gente avalia para ver se ele precisa fazer algum outro tipo de terapia para manter essa situação.